Bom dia, bom dia, bom dia. Sabadão chegou e hoje é dia de fofoca. Oh, meu Deus do céu, e tem fofoca das braba aí. Hoje é dia 26/6/2021. Rezemos. Amém. Oh, meu Deus do céu, que a coisa não tá fácil não, meu filho. A coisa não tá bonita não. E essa semana eu tava sentindo algo, eu só não sabia quando que ia vir, quando ia estourar, mas já tava sendo formado. Olha, pra vocês verem a energia, desde segunda-feira que eu já tava falando, tá meio estranho, vou sair, preciso sair da bolsa, preciso sair, não sei o que, o plano espiritual como é que é interessante. Tá vendo a diferença de ter médiums nas empresas e lugares? Já pensou? Uma empresa de investimentos e uma corretora gigantesca, o tanto que poderia ganhar com profissional igual nós, médiums que conseguem ver coisas antes de acontecer, não é? Fazer os movimentos antes de acontecer? Pois é, olha aí, mais uma coisa. Então, antes da gente entrar na política, na muvuca que tá virando a CPI, nós vamos conversar um pouquinho sobre as reformas e o que aconteceu na Bolsa, porque isso é interessante. Isso aí é dia de segunda, dia normal. Só que não deixa de ser uma fofoquinha, uma explicação que eu tenho que fazer para as pessoas, tá bom? Vamos lá, porque teve bastante pergunta pra cima de mim isso aqui. Vamos lá, saiu na Band UOL, Guedes entrega reforma tributária. Abre aspas, impostos serão reduzidos para 30 milhões de assalariados, fecha aspas. Muito bom. As pessoas acham que o ministro da Economia disse que o projeto é um marco para o Brasil. Não é um marco para o Brasil, viu, filho? Não é assim, não. Não é, porque o marco para o Brasil seria você reduzir os impostos, a alíquota, sem precisar mexer com outros impostos. Simplesmente fazer como todos os outros governos fizeram. Simplesmente ir alterando a tabela do imposto de renda, mexendo na alíquota dela de isenção, conforme os anos vão passando e a inflação vai acontecendo. Ponto. Agora, o que você fez foi fazer essa alteração onerando outra parte da sociedade. Mas, menos mal, vendo a situação crítica e horrorenda que está as finanças do Brasil, devido, inclusive, esses governos lá de trás que foi usando cartão de crédito limite operacional. Porque em governos populistas se gasta mais do que recebe. E depois alguém tem que pagar a conta, porque o dinheiro não se fabrica. Certo? Quem consegue ainda fabricar uma coisinha ou outra são países gigantescos e riquíssimos como Estados Unidos, e mesmo assim tá lá sofrendo problema com inflação. Até eles, imagine nós, um país subdesenvolvido, como que seria a inflação em relação à fabricação de dinheiro. Mas vamos deixar rolar. Inclusive, olha só a situação, o ET deitadão em cima do cachorrinho. ET, você vai apanhar na bunda, hein? Eu quero ver se tá no final do dia ali, você vai sair dali. Então, rapaz, você vai tirar você na energia. Vamos lá. Tirando as brincadeiras, então, o que o ministro da Economia fez? Ele fez uma medida de dentre as males a menos pior. Ele não fez algo maravilhoso, porque o maravilhoso seria ele subir a faixa de isenção para 2.500, que nem ele falou que vai passar nesse daí, mas sem mexer em mais nada. Ou seja, com a própria receita do governo. Mas não, ele está pegando de um lado e apertando do outro. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que podia dar um problema danado em relação a onerar os dividendos e juros sobre capital próprio? E aí, o que acontece? Dentro disso daí, nós temos duas situações. Então vamos lá, que chamam lucros e dividendos. Nós temos duas situações. O governo fazendo isso, ele vai melhorar a economia. Por quê? Porque a grande maioria da população ganha até 3 salários mínimos. Ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos estava pagando imposto de renda. Certo? Aí o que acontece? Você queira ou não queira, mas você tira pouquinho, mas você tira, que seria mais ou menos a diferença. Então, tipo, é 1.900, eu ganho 2.000. Então você vai calcular o imposto de renda em cima dos 100. Você fala, pô, mas é pouquinho, e ainda é 7,5%, tudo bem. Mas 7,5% em cima de R$100 dá R$ 7,50. R$ 7,50, uma pessoa
pobrezinha, meu filho. É dinheiro, cara. Isso daí, às vezes, é um dia de caminhada do cara para buscar mercadoria. Isso daí, para um cara que tá passando dificuldade, isso daí é 2 litros de leite, cara. Isso daí é pãozinho pra dedéu. Para uma pessoa pobre, cara, R$ 7,50 é muito dinheiro, viu? Então, ele vai começar a colocar um pouco mais de dinheiro na mesa das pessoas em relação a isso. Outra coisa interessante também é o seguinte: as empresas serão beneficiadas com imposto de renda. A taxa deve cair de 15 para 12,5. Só que tem um porém. Esse imposto de renda de 15 para 2,5 são de empresas gigantes, porque o Simples Nacional já está embutido. Então ele vai baixar um pouquinho o imposto de renda das empresas gigantes. Ou seja, vai aumentar a rentabilidade das empresas gigantes. Ou seja, ele vai diminuir a concorrência com os pequenininhos. Então, os pequenininhos de MEI e tal, não sei o que, os pequenininhos vão ter mais dificuldade, porque vai conseguir fazer, inclusive, abaixar os custos de uma empresa gigantesca. Porque quem paga 15% de imposto é quem está no Simples Nacional, no lucro real presumido, que tem que ter faturamento gigantesco, certo? Então tem aí ajudando os grandões e ajudando os pequenininhos. Só que é o seguinte, ele pegou e falou o seguinte: quem ganha até 20 mil em dividendos por mês ou 240 mil por ano segue com isenção. Então isso aqui eu achei interessante. Por quê? Presta atenção. Porque existe um monte de donos de empresas, diretores de empresas, que em vez de ele pegar e receber como salário, ele não quer pagar salário, porque senão ele tem que recolher em INSS. Eu vou dar dinheiro para o INSS, 20% para o INSS, o que é isso? Então isso daqui ele vai regular esses abusos que estava tendo. Então eu vejo como uma ótima coisa, só que tem um porém. Deveria não entrar nisso os fundos, as corretoras, por exemplo. Por quê? Porque, veja bem, se essa lei, se ela entrar as corretoras vão se lascar. Tem que ser sempre em cima para a pessoa física. Tipo assim, a empresa vai pagar juros e dividendos. Então é recolhida na fonte, igual o imposto de renda que é retido na fonte das empresas, quando você vai receber seu salário, não é retido o imposto de renda na fonte? Tem que fazer a retenção na fonte para a pessoa física. Não sei se você está entendendo. E o investidor direto também. Então, o que acontece? Por quê? Porque se ele não fizer isso, as pessoas que investem em fundos vão se lascar. Ela vai se lascar, porque o fundo ele é cheio de gente. Então já vai ser taxado um monte, mesmo ganhando pouco. Então tem alguns pontos que precisam ser arrumados nessa linha. Independente, grandiosíssimos investidores também não gostaram muito do assunto, porque vão ter que pagar imposto de renda no Brasil, coisa que não era para ser pago, porque isso aqui agora é um imposto de renda. Pois bem, isso não tem problema, porque isso é em cima do lucro. Agora tem um detalhe que é interessante de se acontecer. O ministro bem que poderia colocar esses negócios de... Sabe o lucro? Sabe o imposto de renda pago na compra das ações, quando você tem lucro de ações? Ele deveria ser dedutível de coisas, dedutível de plano de saúde, coisas, porque tem muitos pequenos investidores que estão tendo algum lucro, mas esse lucro não é lucro, virou emprego, virou trabalho, ele trabalha com isso. A diferença é que ele, em vez de pegar uma paçoquinha e vender em algum lugar, pegar um produto e vender em algum lugar, ele pega o dinheiro, que é um produto, e vende na bolsa e compra na bolsa. Então deveria ter uma situação aí que poderia utilizar de deduções de imposto de renda para quem tem lucros, quem ganha esses negócios de essas coisas aí, de lucros, dividendos, essas coisas, para poder abater do imposto de renda, inclusive. Eu acho que seria muito justo e prudente. Muita muvuca, mas está um pouco mais justa do que era para estar. Isso está justo. Antes não estava, agora está justo. Colocou um limite até um tanto ali, porque estava pegando todo mundo, até os pequenininhos que estavam brincando de investir na bolsa.
Agora já não, já estão isentos ali. Agora só vai pegar super, hiper donos de empresas e super, hiper pessoas que têm dinheiro para investir. As corretoras deveriam sair fora disso daí, certo? Porque a corretora sempre está ganhando, vendendo, comprando, vendendo, e depois tem que distribuir para todos os microacionistas. Então poderia fazer isso daqui, essa regra, deduzindo na fonte. Certo? Aí eu acho perfeito. Inclusive, os impostos de renda, as guias sendo feitas, também deveria ser feita diretamente pelas corretoras e não mais o própria pessoa, porque é tão ruim, gente, calcular lucro da coisa e gerar DARF e fazer isso aqui. Seria tão melhor se eles fizessem e deixassem liberado para poder imprimir a DARF no final do mês. Seria tão mais fácil, deveria ter uma regrinha, isso é a Bovespa poderia fazer isso daí. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui pra gente entrar na fofoca. Calma que a fofoca vai chegar, calma. Eu tô deixando pro fim a coisa boa. Infomoney. Ações de bancos e elétricas caem com proposta de taxação de dividendos. Banco Inter, Vale, só mais 5 ações, sobe no Ibovespa. Meu querido, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra você. Ontem a bolsa despencou. E os caras estão falando que caiu por causa disso? Não, já caiu um pouquinho antes por causa disso. E ela não caiu mais do que as outras ações que não tem nada com o que a ver com isso daqui. Toda a bolsa caiu, toda a bolsa despencou. Inclusive, até brinquei com meus amigos, né? Porque eu tava falando assim, eu preciso pegar uma empresa mais sólida, né? Eu falei, eu vou atrás da empresa de energia elétrica daqui da minha região, que é a CPFL, que eu vou comprar algumas coisas, tá um preço bom. Baixou o preço, até falei para um amigo meu, falei, olha rapaz, então o preço tá bom. Vou entrar nela, se quiser, pode cair mais um pouco, mas se cair um pouco, a gente compra mais um pouco ainda para fazer uma média ali, porque tá barato. Porque se acontecer uma muvuca muito grande, que nem nós vamos falar da CPI, do não sei o que, uma lameira total, se cair uma coisa dessa, esse tipo de ação ela não cai. Por quê? Presta atenção no que acontece com essas empresas. Pra vocês começarem a montar o cenário, pra vocês aprenderem a mexer com ações, pra você entender mercado. Vamos lá. Empresa de energia elétrica. Pode acontecer o que for no planeta. Você consegue ficar sem energia? Não. E ontem, inclusive, falando, né, que eu tava brincando com um amigo, falei, baixa, vai, cai, CPFL, cai. Rapaz, não é que a energia aqui da rua da minha casa, 4 horas da tarde caiu? Mas não é que caiu, desligou, não. Uma das fases caiu e ficou 40 volts, 30 volts, vai para 80, 90, depois cai para 30, ficou oscilando, foi voltar 8 horas da noite. Eu pedi tanto para cair, mas era para cair as ações, não a energia daqui de casa. Pra você ver como é que a energia é braba, rapaz. A gente tem uma força que é violenta para essas coisas. E acontece esses fenômenos malucos, hein? Mas caiu as ações também e deu para nós comprarmos. Tudo bem, foi uma aventura e eu só fiquei preocupado porque demorou muito e essas oscilações costumam queimar aparelhos eletrônicos, né? E eu só vendo meus vizinhos, falei, nossa senhora, falei para minha mãe, pelo amor de Deus, desliga tudo aí, não queima a geladeira, queima tudo, porque agora é tudo eletrônico. E quando dessas quedas de energia assim, ela não queima por pico de energia, ela queima por alteração de frequência. Tudo quanto que é eletrônico frita com alteração de frequência. Um perigo danado. Mas vamos lá. Então você tem essas quedas assim, essas coisas que acontecem, certo? Aí, vamos simular. Por que ela é mais estável, professor? Primeiro, pode acontecer o que for, energia vai sempre ter. A correção de tarifa de energia da CPFL, por exemplo, ela é por IGPM. O IGPM foi 40%, 60%. O reajuste da ANEEL foi 5,8%. Já começa um problema aí. Opa, descumprimento de contrato. Já vou entrar na justiça para brigar em cima do negócio de contrato. A hora que sair o negócio de briga de contrato, o governo vai querer fazer o quê? Uma compensação. Não, nós vamos compensar. Nós vamos pegar um negócio extra e vamos compensar vocês por essas diferenças que tem de energia. Então, esse tipo de empresa, ela só ganha, ela não perde. Mas, professor, agora, inclusive, está podendo, deixar cortar, usar energia sem poder cortar a energia da pessoa. A empresa elétrica vai ter um prejuízo danado, vai. Aí a pessoa vai cortar energia lá na frente, vai puxar gatinho, com certeza. Que é crime, que não deve ser feito. E aí, não há prejuízo? Vou calcular tudo, pegar e entregar para o governo e falar assim, olha, você está me quebrando.
Eu comprei uma empresa aqui, você está gerando uma estabilidade, nós somos uma empresa aberta em bolsa de valores, você está acontecendo isso, isso e isso. Ou seja, o governo vai ter que socorrer as empresas de energia. Escuta o que eu estou falando, próximo ano no máximo está acontecendo isso. E as ações das empresas fazem vai lá para o espaço sideral. Vamos começar com a política então? Já deu os 15 minutos. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá. Então vamos lá. TV Cultura, saiu aqui na Cultura. O SF vai ao Senado durante a sessão da CPI e Randolph pede explicações. O senador Randolph, do Rede, interrompeu a sessão da CPI da Covid nesta sexta-feira para questionar a presença de Frederic Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, no Senado. Esse é aquele que escondeu o outro cara na chácara, é o advogado dos caras que esconde as coisas e tralalá. Mas olha só a fala do senador. Acabamos de receber a notícia de que o senhor Frederico Wassef está nesta comissão parlamentar de inquérito nas proximidades aqui do banheiro feminino, andando sem máscara. É importante essa comissão parlamentar de inquérito saber o que a sua senhoria, senhor Frederico Wassef, veio fazer no Senado Federal exatamente numa sexta-feira, a esta hora, durante um dos depoimentos mais importantes da CPI. É uma informação que requeiro que essa CPI busque. Ou seja, os caras conseguiram pegar um gancho para conseguir fazer, sabe o quê? Envolver ele no meio dessa CPI, poder convocar ele no meio dessa CPI, para poder fazer a quebra de sigilo bancário e ver quanto que recebeu por aí, por fora, por dentro, para onde que foi. Meu filho, meu Deus do céu. Olha só. E ainda tem mais, hein? Tem regras internas dentro do Congresso e o Randolph falou o seguinte, dentro da razão dele, viu? E tem razão ele, viu? Randolph questionou também a liberação do advogado no Senado. A entrada no Senado Federal está restrita neste período de pandemia. Alguém autorizou a entrada do senhor Frederico Wassef. Eu requeiro a essa CPI que busque saber quem autorizou a entrada. E sem máscara, o Wassef conversou com os jornalistas no Senado e criticou a atuação da comissão. Ou seja, lambança atrás de lambança. Alguém deve ter chegado para ele e falado assim, vai lá ver o que está acontecendo, que pode explodir tudo, pode feder tudo. E ele foi para querer saber de informações para já se precaver e já fazer o trabalho de defesa dele, mas o cara foi sem as regras, sem cumprimento das regras, que é sem a proteção, que é uma máscara. Lambança total, vai dar repercussão e coisas erradas geram ações, geram reações e a reação foi dada. E por quê? Nós estamos num período do planeta que os mínimos erros geram problemas gigantescos. Um erro do tamanho de uma formiguinha gera um problema do tamanho do elefante. Ponto. É assim que está agora. Justamente para ensinar os seres humanos a não faça mais coisas erradas, não faça coisas fora das regras e fora das leis. Vamos os atentar e fazer tudo no meio humano para que vocês já tenham facilidade para começar a fazer do meio espiritual. Mais ou menos isso que dá para se entender. Vamos lá, CPI, saiu na Infomoney. CPI da pandemia, 2 pontos, tá o título. Deputado Luiz Miranda diz que Bolsonaro citou Ricardo Barros como envolvido em suspeita com Covaxin. Integrantes do chamado G7 dizem que depoimento leva a CPI à nova fase, com o governo no centro de um possível escândalo. O deputado federal Luiz Miranda afirmou nesta sexta-feira que, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, que levou ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro suspeitas de irregularidades. Então vamos lá. Ele não foi acusar o presidente.
Olha o que aconteceu, vamos lá. Não tá tudo tendo negócio de CPI e tal, não sei o quê. E ele é um cara que era envolvido com a ala da direita. Aí o que acontece? Ele viu uma oportunidade de pegar e falar que tá trabalhando para as pessoas, né, pros eleitores dele. Então ele chegou e falou, olha, nós, inclusive, eu e meu irmão, detectamos um problema seríssimo que informamos para o presidente da República, que foi um problema de preços abusivos, que não sei do que estava correndo e tal. Os caras da CPI pegaram aquilo e falaram, cara, chama o cara que vamos usar isso, que pode ser o que nós precisamos de documento para pegar e cai em cima do presidente. Aí pega e convoca o cara, aí o presidente não entende o que ele fez, porque ele só estava falando, olha, eu entreguei inclusive pro presidente, que não sei o que. O presidente se acha que ele foi atacado, ele pega e fala, não sei o que, e volta uma coisa contra, pega e manda o pessoal dele jogar uma energia ruim nas redes sociais e tudo mais, para pegar e atacar o Miranda. Quando fizeram isso, toda ação gera uma reação. O cara que tinha feito para pegar e falar que tá fazendo serviço, mostrando serviço que está junto com o governo Bolsonaro, que inclusive nem foi aprovado, não foi comprado porque o presidente viu aquela demanda que passei para ele e ele tomou frente e resolveu o problema? Não. O que ele fez? Não, o cara tá vindo me atacar. Coloca ele como inimigo. O cara tava como amigo e colocaram ele como inimigo. É exatamente isso, pelo menos é o que eu entendi, certo? Eu não sou o dono da verdade, tô dando o meu prisma como eu enxerguei esse cenário. Colocaram ele como o inimigo. O cara se colocando como inimigo e tendo que usar com um monte de ameaça, a rede social dele se estrepou e ele precisa de rede social para se reeleger, ele pegou e falou assim, o cara acabou de me fritar. Eu fui tentar ajudar ele, fui fazer meu trabalho, o cara fritou eu. Quer dizer que então eu não posso pegar e levar as demandas para ele e problemas que tem? Não, qual é que é? Então agora eu vou lá na CPI e vou rasgar tudo que tem, o que aconteceu e deixou de acontecer, para todo mundo vai saber a verdade. Aí o outro ministro lá, se eu não me engano chama o Lorenzoni, ele pegou e foi na mídia e pegou e falou duro, só que ele falou com palavras que não pode falar. Olha, tem algumas coisas erradas ali, tem falsificação de documentos, isso aí é crime, mas a conotação que dava é de que quem falsificou os documentos era o deputado Miranda. E parece que não é. É justamente isso que ele foi alertar, que estão fazendo manobras que não pode fazer, alterando data, fazendo coisa que não pode. Então, o cara pegou e falou um negócio desse. E depois ele pegou e falou assim, inclusive, tô mandando todo o negócio pra Polícia Federal, que a pessoa vai ter que pagar pelo que ela tá fazendo. Ou seja, ameaçou. E o cara já tinha sido convocado pra CPI. Ou seja, você está ameaçando uma pessoa que é testemunha. Cara, isso é crime. Mas não é crime, sim. É crime de cadeia, cara. Isso aí não é crime de civil, não. Isso aí não é processo civil. Isso é processo criminal. Para você ter uma noção de separação do que é. Porque é crime. Porque o cara é uma testemunha, você vai contra a testemunha para que ela não fale contra você, mas é o seguinte, isso é um processo. E vamos levar algumas testemunhas. E o dono da empresa, lá um negócio trabalhista, o dono da empresa chega para a pessoa e fala assim, se você fizer isso, eu vou te mandar embora. É crime. É crime, não pode, cara. Ele está dentro da lei. Não pode. Bom, então você vê a ação gerando reação. Um acontecimento que não era nada, o governo conseguiu transformar numa bomba atômica em cima dele mesmo. Vai vendo a situação. E aí você me fala, não é o espiritual? Filho, parece que o espiritual tá pegando e falando, filho, acabou a brincadeira, hein? Eu cantei a bola lá atrás, ó. Falei,
O presidente já perdeu a proteção dele faz tempo, hein? Porque se o espiritual estivesse protegendo, sabe quando isso ia acontecer? Nunca. Nunca. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham entendendo um prisma meu, tá? Depois vocês juntam outras informações, cruzam com outras pessoas e vai tendo o norteio seu aí. Professor, mas isso é bom, isso é ruim? Cara, isso é horroroso. Isso é horroroso. Para a economia, horroroso. Um impeachment horroroso. É assim, é a pior coisa que pode imaginar. Mas vamos lá, presta atenção. Isto é, CPI deve informar ao Supremo crime de prevaricação de Bolsonaro. Em entrevista após o fim da sessão da CPI da Covid no Senado, na noite dessa sexta-feira, a cúpula da comissão informou que vai levar ao STF indícios de que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, cometeu crime de prevaricação. Mas, professor, não foi o ministro, não é o ministério? O que tem a ver com o presidente da República? Pois é, olha só o outro detalhe que tacou no nariz dele. Sabe quando as pessoas pegam e falam assim pra você, olha, aconteceu um negócio, e a pessoa fala assim, não me fala, eu não quero que você me fala, não me fala, eu não quero que você me fala. Sabe por que uma pessoa fala uma coisa dessa? Não é porque ela não quer energia negativa, é porque ela fica conivente se ela não resolver. Tá entendendo ou não? Um exemplo. Tenho uma pessoa pisando no rabo do gato lá, maltratando um gatinho, e eu tô com uma venda no olho. E eu passo do lado. Eu tenho culpa do cara tá maltratando o gatinho, pisando no rabo do gatinho? Não, que eu tô à venda e não consegui ver. Se eu passo sem a venda no olho e eu tô vendo maltratar o gatinho, e se eu não denuncio, uso o gatinho como uma parábola, tá? Usa ser humano, pode ser um acidente de carro, pode ser alguma coisa. E eu não ajudo aquele, crime. Sou conivente. Eu quis ajudar a matar o gatinho, porque eu não fiz nada para defender o gatinho. Quando o cara, os Miranda, foram lá em Brasília, na casa do presidente, provou que foi lá. Por isso que era importante provar que foi lá. Provou que foi lá. Falou pro presidente. Se o presidente não pegasse e resolvesse aquilo, é o tal da prevaricação, crime. Porque ele viu o indício e não mandou investigar. Agora, se ele pegou aquilo e falou de fato para a Polícia Federal, ele está isento. Tô livre dessa de novo. Olha que interessante meu dedinho. Ó, todo mundo perguntando, por que seu dedinho tá aí? Ó, é picada de bicho. Mentira. Interessante, né? Eu peguei um alicate, tava mexendo com o negocinho, ele pegou e apertou aqui, virou sangue pisado. Eu falo, olha, levou uma mordida de ET. O ET fez um negócio comigo aqui, olha lá, o ET, ó. ET, minha casa! Ah, ligação USB com ET. Então, vocês estão entendendo como é que tá a parada? Como é que tá o negócio? É isso, muvuca, que virou. É isso que aconteceu. E agora o presidente entrou numa situação onde ele está com problema de reforma administrativa, reforma tributária, com lambança na reforma tributária, bolsa despencando, tudo de uma vez. E aí, o que vai acontecer? E aí, filho, ele vai ter que ir empurrando com a barriga, do jeito que ele sempre foi empurrando com a barriga aí. Que vai de um cá, vai de lá, vai aqui, vai dali, teve que mandar o ministro embora nessa semana também, o ministro da Meio Ambiente, tudo junto numa semana só. E você fala pra mim que não é uma energia, e eu não tinha acertado a coisa, filho, ó, médium, por isso que eu falo, gente, porque antigamente eu via muitas coisas, eu tinha sensações, essas coisas, e eu falava assim, é coisa da minha cabeça. Ah, não, isso aí não tem nada a ver, não sei o que. Aí, hoje, é ao contrário. Quando eu tenho e eu quero fazer isso, eu não me permito, eu falo, cara, eu sei que vai acontecer, não tem como mais. Virou o inverso. E a gente pega e comenta e a coisa acontece. Professor, mas e por que anda, por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, mesmo estando tudo danado? Porque essa reforma administrativa e reforma tributária, ela suja a imagem de um político. Porque ela vai ser mal feita, ou seja, vai onerar algumas coisas, vai prejudicar funcionário público, vai prejudicar um monte de coisa. Mas precisa acontecer, porque senão aperta, acaba o dinheiro.
Aí, o que acontece? Aprova tudo nesse governo para sujar mais o nome dele, para ferrar mais o nome dele. Porque quando nós entrarmos na próxima eleição, que nós vencermos as eleições, nós vamos estar com o governo sem precisar fazer essas reformas limpinho, e a gente só vai ficar fazendo a manutenção e vamos falar, olha, os frutos é nosso, porque nós que estamos plantando os frutos, e não é. Os frutos vão ser colhidos por causa da plantação agora. Pois é, mas o povo não vê isso daí. Então, gente, quem planta colhe. Ação gera reação. Tá aí. Tem que tomar cuidado. O presidente também está sendo altamente reativo. Naquelas respostas que ele faz com o jornalista. É o jeitão dele? É o jeitão. Mas não significa que o jeitão dele tem que ser engolido por todo mundo. O jeitão dele, você me desculpa, mas tem um monte de gente que não aceita, não quer e não admite. E não vai querer. Então, meu filho, ó, tem que arrumar essa situação. Gente, um final de semana lindo e maravilhoso para todo mundo. Que a próxima semana seja uma semana linda, incrível e sem muito estresse. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma cruza as informações com outras pessoas, tá? Só passo informações, informes, né? E vocês têm que cruzar para ver o que confere, o que não confere, porque eu não sou dono da verdade, somente uma pessoa que observa muito e cruza informações. Gente, que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Jamais a verdade absoluta. Namastê.